És meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tem é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. Ó Deus, nós estamos reunidos aqui nesta manhã, Senhor, para afirmar tudo isso que foi cantado neste momento, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, nós te amamos, nós te queremos, Senhor, cada dia mais e mais. Então nós te clamamos, imploramos, Senhor, a Tua presença, Senhor. Venha inundar esta Tua casa com a Tua presença, Pai. Que o Senhor encha os nossos corações da Tua alegria, do Teu temor, Senhor, da Tua verdade, da Tua força, Senhor, da Tua compaixão, da Tua fidelidade, ó Deus. Que o Senhor nos dê um dia abençoado. Senhor, repreenda todo o mal que esteja planejado, Senhor, para atrapalhar cada momento deste culto, Senhor, e para atrapalhar cada momento das nossas vidas, ó Deus. Que seja um dia de paz, um dia de bênção, Senhor, um dia de alegria, e que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença neste lugar, na manhã deste dia. É a oração que nós fazemos, com o perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Amém. Estamos aqui de volta na casa do nosso Senhor, com muita alegria, para celebrar e entregar a Deus a vida das nossas famílias. E é isso que nós faremos neste momento. Convido a todos que se coloquem de pé, e nós iremos ler o tema, a divisa, e cantar o hino oficial deste mês da família, que infelizmente se encerra hoje. Tema do mês: Família, bênção de Deus. Vamos de novo todos juntos. Família, bênção de Deus. A divisa, que se encontra em 1 Crônicas 17, 27, diz: Agora, pois, agora por tua bondade, Peraí, não estou enxergando, perdão. Vou pedir para os irmãos me ajudarem a ler. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado estará para sempre. Você acredita nisso?
que a sua família está sendo abençoada e será abençoada para sempre, então cante-se essa canção, entregue a sua família nos pés do Senhor nesta manhã. Te agradeço pela minha família E por tua Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. te agradeço pela nossa harmonia. Somente nele podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a sua família todos os dias. Que você coloque sempre, não só durante esse mês, mas durante todos os dias da sua vida, que você consagre a sua família ao Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, declarando que Ele, Jesus, que morreu por nós, que deu sua vida por cada um de nós, é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, Ele é o centro.
Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, Ele é o centro do nosso ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, Nada mais importa. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, Que em meu coração, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus. és a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. és a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Nas tuas mãos, Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. por isso estamos aqui.
teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor. Perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Amém. Deus seja louvado. Nesse mesmo espírito de alegria, de confraternização, de comunhão, nós iremos conhecer os nossos visitantes desta manhã. Vou começar por esse lado aqui, tá bom? Temos esse jovem, qual é o seu nome? Ariel? Raniel. Seja muito bem-vindo. Ali do lado do Marcelo, temos a Alana, o Luca e... Jonathan. Aqui tem a senhora, qual é o nome da senhora? Daisy. Inês. Lá atrás tem mais alguém? Não, né? Então vamos, tem? Senhora, qual é o nome da senhora? Norma? Seja muito bem-vinda, Norma. Agora vamos para esse lado aqui, que é a minha direita e a esquerda de vocês. Temos ali a Bruna. Atrás da Bruna tem a Cida, essa família linda. Tem o Matheus, tem o Manuel também. Sejam muito bem-vindos. Tem mais alguém aí atrás nos visitando? Rebeca, prazer ter a Rebeca conosco. Mais alguém? Não? Destacar também a presença da Keila, que é a filha do nosso pastor, filho da nossa irmã Neila. E neste momento de confraternização, você que é membro da igreja tem o dever de sair do seu lugar e cumprimentar todos os nossos visitantes. Amém? Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Os irmãos podem se sentar. Agora nós vamos dar início aos nossos anúncios desta semana, começando pelo dia de hoje. Eu acho que os irmãos já puderam sentir o cheiro. Então alguém tem um palpite sobre qual será o almoço de hoje? Churrasco, isso aí. Então o churrasco será servido no valor de R$ 25, logo após o nosso culto e após a nossa assembleia. Mais tarde, teremos a reunião extraordinária da MCM, às 18 horas. Então, mulheres que fazem parte da MCM, vocês têm uma reunião marcada para hoje, às 18 horas. Logo depois, temos o encerramento do nosso mês da família, com culto às 19 horas, que será o momento de você renovar o seu voto. Você, casal que é casado, que constitui uma família, você tem a oportunidade esta noite de renovar seus votos aqui diante do altar do Senhor. Durante a semana, na quarta-feira nós teremos o nosso estudo bíblico. Todas as quartas, sem ser as do primeira semana do mês, nós temos o estudo bíblico às 19h30.
No domingo, nós temos a nossa EBD, às 9 horas da manhã. Logo após, como é primeiro domingo do mês, nós teremos a nossa ceia do Senhor. Depois da ceia do Senhor no domingo, teremos o nosso segundo culto de louvor e adoração. Você que está presente, que nos visita, você que nos acompanha das suas casas, vocês são muito bem-vindos aqui a estarem conosco nesses momentos. Tem mais algum? Semana de oração, sem ser essa semana, a outra, a partir do dia 2 de junho até o dia 6, teremos a nossa semana de oração. Então, que você possa participar desse momento de oração em grupo, oração com a igreja, como o corpo de Cristo, que você possa comparecer neste horário, de segunda a sexta, se não puder todos os dias, que você separe pelo menos um dia da semana para que você esteja presente. O culto começa às 19h30. Teremos também em junho o nosso jantar dos namorados. Dia 14 de junho, o valor é R$150. Para quem já pegou antecipadamente, já conseguiu pagar algumas parcelas e vai faltar a parcela de junho. Quem ainda não teve a oportunidade, mas quer fazer parte, é só comunicar a irmã Simone, que você irá com o seu cônjuge e pagar o valor. Esse jantar será no restaurante Rota, que tem rodízio de pizza, rodízio de massas, pizza doce e tem buffet liberado também. Esse valor é rodízio de pizza, buffet e já a bebida inclusa, refrigerante, se eu não me engano. Finalizou? Então agora nós vamos para o nosso momento de dedicação de bens e vidas, que você possa dedicar ao Senhor não só suas ofertas, seus dízimos, mas que você declare, entregue a Ele a sua vida. Se você que nos visita, você quer dar alguma oferta, quer dar algum dízimo, que Deus propor no seu coração, aí no banco tem um envelopezinho com QR Code. Se for do agrado do seu coração, se Deus tocou no seu coração, só você ler QR Code e fazer essa oferta neste momento. Enquanto nós cantaremos mais um louvor, e vou pedir para todos se colocarem de pé, mais uma vez, para a gente cantar. E a palavra de Deus, para nos inspirar para esse momento, diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Você pode repetir esse versículo comigo? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Se paz a mais doce e deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Somos felizes. Sou feliz Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador foi pago de um modo cabal.
vida. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar Ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. amém. Glórias ao nosso Deus. Este momento de oração, quero convidar as crianças, convidar você também que queira dedicar a sua vida e a vida da sua família ao Senhor nesta manhã, que você possa vir aqui na frente, que nós estaremos orando por você, estaremos orando pelos dízimos, pelas ofertas, pela mensagem que virá logo a seguir. Para essa oração, vou pedir a irmã Ana Caroline esteja nos conduzindo. Oremos. Pai, obrigada, Jesus, por esse dia, Senhor, como nós acabamos de cantar. Somos felizes com o Senhor, meu Deus, porque nós temos em Ti a salvação, o consolo para as nossas vidas, Pai, o perdão dos pecados, Senhor. Temos, Senhor, a vida eterna por meio do Senhor. Então, somos as pessoas mais felizes do mundo. Embora, Senhor, vivamos conflitos, muitas vezes o nosso coração não esteja assim feliz, mas temos essa felicidade que se baseia na confiança de que o Senhor já fez tudo o que precisava para nos achegar a Ti, Senhor. E nós nos achegamos a Ti nesta manhã com alegria, com essa certeza e confiança nas Tuas promessas, Pai. Estamos aqui, Senhor, confiando em Ti, felizes por tudo isso e colocando as nossas vidas, consagrando as nossas vidas em Teu altar, consagrando as nossas casas, as nossas famílias, Senhor, nesse último dia, no último domingo do mês da família. Queremos colocar a vida das crianças, dos adolescentes, Senhor, das mães, dos pais, dos filhos, Senhor, dos avós, dos tios, todos aqueles que estão aqui, que não estão também, que não podem estar, como os enfermos. Lembramos, Senhor, dos irmãos como a Lucimar, a irmã Leia, a irmã Marlete, Senhor Deus. Lembramos também do irmão Evaristo e tantos outros que não podem estar, estão distantes por causa de doença. Pedimos que o Senhor visite essas vidas, Pai, cure cada uma delas de acordo com a Tua vontade. Agradecemos pela Tua bondade, a Tua misericórdia, pelo Teu poder que já tem se manifestado sobre as nossas casas, das nossas famílias. E queremos mais uma vez afirmar que somos Teus e a nossa casa pertence a Ti, Senhor. Colocamos a vida das crianças, colocamos também os recursos que aqui foram depositados. Que o Senhor dê sabedoria a esta casa para administrar todos os recursos em prol do Teu reino, Senhor. Nós oramos por também aqueles que nos assistem, que estão cultuando também, que sejam abençoados, que sejam conduzidos pelo Teu Espírito em tudo, assim como nós aqui também neste dia. Cada vida aqui, Senhor, que se apresentou diante do Teu altar, o Senhor conhece o coração, as lutas e dificuldades, os agradecimentos, aquilo que vão enfrentar. Cuida, Senhor, de cada vida, Pai. Que o Senhor, nesta manhã, através da Tua mensagem, fale ao coração de cada pessoa aqui presente também, aquilo que nós precisamos, Pai, ouvir da Tua parte, da Tua palavra que é poderosa. Nós agradecemos, Senhor, por este dia mais uma vez e oramos colocando também a vida do nosso irmão Paulo Ricardo, que trará a mensagem, que assim como o Senhor falou ao coração dele, o Senhor fale ao coração da Tua igreja e não haja, Senhor, qualquer distração. Ó Deus, pensamentos distantes ou corações insensíveis, que o Senhor venha converter nessa manhã.
para a honra e glória do Teu nome. E se existe alguém aqui que ainda não pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, servimos ao Senhor, que o Senhor alcance essas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmão, nosso educador cristão, Paulo Ricardo, está com a palavra. Ei, som. Ei, som. Por enquanto eu vou falar com esse aqui, tá bom? Vou deixar aí. Ei, som. Foi, obrigado. Graça e paz, meus queridos irmãos. A você também que está nos assistindo. Graça e paz ao seu coração. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus concedeu a mim e que é extremamente importante. Gera até um certo receio, porque a gente está diante do Deus Santo, puro, verdadeiro. E graças pela misericórdia dele que permite estarmos aqui no seu altar e na sua casa. Eu convido a todos a meditarem comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 22, e vamos ler até o versículo 4 do capítulo 6. Vamos começar em Efésios 5, 22, até Efésios 6, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, até o versículo 4, do 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A gente diz, e a Carol em sua oração nos lembrou,
que nós cristãos dizemos que a nossa família servirá a Deus. Se é uma família que serve a Deus, então é uma família que aponta para Cristo nos seus relacionamentos. Marido para mulher, mulher para marido, filho para pai, pai para filho. Paulo, lá do versículo 22 ao 24 do capítulo 5, começa falando primeiro às esposas. E ele faz um paralelo entre esposa e a igreja. A igreja, como o próprio Paulo diz nessa carta mesmo de Efésios, mas lá no capítulo 4, versículos 15 e 16, a igreja é o corpo de Cristo. Então, uma coisa que a cabeça está ligada ao corpo. Então, uma coisa é sujeita à outra. Essa palavra sujeita, ela tem para nós uma ideia de hierarquia. Se eu estou sujeito a alguém, eu estou então abaixo de alguém. E esse tipo de pensamento é que compromete, muitas vezes, até mesmo famílias cristãs, rejeitarem versículos como esse, por causa de meditações equivocadas, ideias que não têm a ver com o real sentido aqui da palavra de Deus, e que infelizmente, por causa dessa má influência, inclusive líderes têm evitado tocar nesse assunto, e quando lê essa palavra, seja sujeita, ficam criando diversas maneiras de fugir da ideia de que exista uma hierarquia ou a importância nessa palavra de a mulher se sujeitar a Cristo. E o que isso quer ao seu marido? E o que isso quer dizer? Vamos pensar então no próprio casamento. Se a mulher e o homem pensarem em viver juntos, então um é praticamente um membro do outro. Assim como os meus dedos dependem da minha mão para funcionar, e a minha mão depende do meu braço depende do meu tronco, e as minhas pernas também dependem de tudo isso aqui, um corpo não funciona direito tendo parte separada. É claro que dá para viver. Uma pessoa que nasce sem braço, sem perna, vive e sobrevive. Mas o ideal é que tenha tudo ali. Mas olha o que Paulo diz. Ele diz que o homem, o marido, é a cabeça da mulher. Assim como Cristo é a cabeça do corpo, a igreja. Claramente o corpo não sobrevive sem cabeça. Se alguém for degolado, ele não vai viver mais. E se o homem e a mulher se comprometeram a viver juntos, então os dois têm que ficar dependentes um do outro. A mulher do homem e até o homem da mulher. Senão seria melhor nem ter se casado, já que um é independente do outro. Vivam então cada um a sua própria vida. Mas o casamento é essa ideia de corpo, e que um está dependendo, um está ligado ao outro. Então, se não houver esse senso e o consenso, é melhor não haver casamento, pois o casamento exige reverência arraigada na parceria. Tá? Então, essa palavra de Paulo, ele também é um alerta para nós. Como é que nós estamos nos comportando diante daquela pessoa? Para quem está namorando, é um período de estágio probatório. Você está lá sendo testado, e o casamento é efetivação mesmo. Então, se você for mal no estágio probatório, então é melhor você pensar fazer outra coisa. Agora, quem já está casado, até meio pelo período de casamento, as coisas tendem a se esfriar, porque é natural, vira uma questão rotineira. Mas se preocupe sempre em se lembrar que a sua relação com seu marido, a sua relação com a sua mulher, é como a relação da igreja com Cristo, o tempo inteiro. E a ideia do casamento, o próprio Jesus fala, ele se coloca como noiva e a igreja, noivo e a igreja como a sua noiva. Então o casamento, como foi algo também criado por Deus, tem essa base santa. E aí depois Paulo
do versículo 25 ao 33, percebam que é muito mais versículos para os homens do que para as mulheres. Ele alerta, ele até mesmo pede para os homens amarem as suas esposas, a semelhança do amor de Cristo à sua igreja, que foi amor sacrificial, o amor corajoso, o amor que não pensa duas vezes para proteger a quem ama, o amor que traz segurança para a esposa, e ela vai ter a certeza de que é amada, assim como nós temos a certeza de que Cristo nos ama. O amor que transparecerá no corpo da mulher, no seu rosto e na sua alma. Amor que se refletirá nas boas palavras direcionadas à esposa. Amor que alimenta a autoestima da esposa. Amor que sustenta o amor da esposa. Exatamente como Jesus faz com a igreja, sempre retratada como noiva. Então, quem é um marido que deseja que a sua esposa seja o resto da sua vida humilhada por ele? Não, eu vou ter uma esposa para humilhá-la. Eu vou ter uma esposa para vê-la ali feia. Eu não quero ter a esposa para que ela vai ficar bonita, para ficar se mostrando para os outros. Pior que infelizmente tem homem que pensa assim. Mas a esposa feliz é aquela que transparece tudo isso porque ela sabe que é amada. Ela confia no seu marido. Então o apóstolo Paulo o tempo inteiro vai reforçando essa ideia. E mais uma vez, lembrando que Paulo deu mais versículos para os homens do que para as mulheres. Que o homem tem essa dificuldade de entender o papel dele. E muitos desses homens, para se tornarem mais homens, até chegam a ficar subindo e descendo montanha, e aquela necessidade de ser homem, falando, faz um cachorro, não, sou homem, minha mulher. Pô, você precisa fazer tudo isso para entender que seu papel de marido é proteger sua mulher. Então, muitas vezes as mulheres estão sobrecarregadas por essa falta de visão masculina, inclusive dentro das igrejas, né? E, inclusive, o casal que estiver até mesmo com um problema em família, venha à igreja e venha juntos. Está um chateado com o outro, pega na mão do outro e adore a Deus juntos. Sentam-se juntos. Ah, mas nós brigamos ontem, mas nós brigamos hoje. Mas fiquem o tempo inteiro juntos. Venha para a igreja, adore ao Senhor, até porque o Senhor não tem nada a ver com isso, mas foque sempre no Senhor. Depois, no final do culto, em outro momento, converse, mas o tempo inteiro sejam juntos, uma só carne. Lá no capítulo 6, do versículo de 1 a 3, Paulo fala aos filhos: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honrar pai e mãe, então já estava no decálogo, né, que se chama os 10 mandamentos, durante a peregrinação do povo hebreu no deserto após sua saída do Egito. Isso se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. A promessa de longevidade que Paulo relembra aqui se refere à terra que naquela época de Moisés seria dada por Deus ao povo hebreu. Mas isso não é uma condicional aos cuidados para com o pai e a mãe. Tipo, você tem que viver, para você viver muito tempo, tem que cuidar bem do pai e da mãe. Aí acontece de o filho falecer na frente dos pais, mas era o bom filho. Aí que isso? A palavra falhou? A palavra não é tão verdadeira assim? Não, porque essa ideia de longevidade era também uma questão ali contextual naquele sentido, de que o povo estava indo para uma terra
que seria dada por Deus a eles, eles deveriam ali viver bem, porque haveria um momento, isso está lá em Deuteronômio 27:16, em que haveria 6 tribos em uma montanha, 6 tribos na outra, e em cada uma das montanhas, de uma sairia bênção, de outra sairia maldição. E tem uma maldição para aqueles que desobedecem ou desonram os seus pais. Reforçando, isso está em Deuteronômio 27:16, em que Moisés fala a respeito das maldições lançadas sobre o Monte Ebal, no descumprimento da lei de Deus. E uma dessas desobediências que amaldiçoava o povo era em respeito ao desprezo direcionado aos pais. E vamos lembrar que quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que um descrente. E Jesus, ele faz uma pergunta àquele jovem que o questiona como ele pode obter a vida eterna. E um dos requisitos que Jesus estava perguntando para ele: você faz isso, você faz aquilo? Ele perguntou: lembre-se daquele mandamento, honrar o teu pai e a tua mãe. E o jovem disse: não, a isso eu tenho prestado atenção e tenho cumprido. E Jesus também dá tanta ênfase à relação entre pai e filho, que ele condena a heresia, a hipocrisia dos fariseus, porque eles criaram uma tradição, uma ordenança, que permitia aos filhos guardar o seu próprio dinheiro e bens, para que seus pais não tivessem acesso a esse dinheiro, a esses bens, justificando que tudo isso era uma oferta ao Senhor. Então, ó, pai, mãe, eu sei que vocês estão assim, idosos, estão precisando, mas esse dinheiro aqui eu não posso dar porque, segundo a tradição, é corbã, é uma oferta para Deus. Então, infelizmente, vocês não podem pegar esse dinheiro. Deixa comigo, que uma outra oportunidade a gente vai ter esse dinheirinho. Aí Jesus condenou isso. Jesus chamou essa atenção, dizendo: vocês estão quebrando um dos mandamentos de Deus, que é de honrar pai e mãe. Então, cabe aos filhos tratar bem seus pais em todos os momentos de sua vida, inclusive e principalmente na sua velhice. Ainda que existam pais ruins, isso é fato, o filho cristão deve se manter temente a Deus e respeitá-los, honrá-los e amá-los, além de nunca deixar de orar por eles. Infelizmente nós temos essa realidade, mas se nós somos cristãos, temos que insistir na oração, temos que insistir demonstrando esse amor. Esse é o desafio, demonstrar amor por alguém que a gente pensa, não merece, é meu pai, é minha mãe, mas me largou, mas foi omisso, mas parece que não liga para mim, mas é mentiroso, é mentirosa, mas me comprometeu e me compromete até hoje, porém continua sendo seu pai e sua mãe. A palavra de Deus não vai mudar isso. Em nenhum momento Deus vai falar: vire as tuas costas ao teu pai, à tua mãe, quando estes... Não, em nenhum momento. Ele insiste em falar: honra, 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 ora por eles, procure sempre tratá-los bem, somente se forem idosos. E os pais também precisam apontar para Cristo no cuidado, no trato para com seus filhos. O versículo 4 do capítulo 6 diz: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Tem pai que ele gosta, como eu falei aqui dos pais que são realmente maus, realmente são complicados, isso gera ira no coração do filho. E tem que ter o cuidado. O pai cristão,
e a mãe cristã tem que se perguntar: estão respeitando os seus filhos? Respeitar o filho não é ser permissivo, deixar o filho fazer o que ele quiser. Se meu filho quer bater no coleguinha, eu vou deixar. Se meu filho fizer malcriação, não vou brigar com ele. Não. Tem que manter a ordem ali, principalmente criança, para quando ele for mais velho, as pessoas reconhecerem: nossa, você teve uma boa educação, você teve uma criação admirável. E é bom. Até hoje eu e a minha irmã, a gente ouve isso de vizinhos, de amigos, e damos glórias a Deus por isso. Não quer dizer que nós sempre fomos perfeitos, mas se as pessoas reconhecem que nós, quando éramos crianças, fomos bem tratados pelos nossos pais e somos até hoje, glória a Deus por isso. Quer dizer então que a nossa casa honra a Deus também nessa relação. Os pais rancorosos com seus filhos vão gerar distanciamento e alienação. Já ouviram falar de alienação parental? Que é quando o pai ou a mãe procura colocar na mente do seu filho que um e o outro não vale a pena, não presta, é mau caráter, e vai afastando o filho do seu progenitor, da sua mãe. E isso inclusive não chega a ser crime, mas é um problema que vai gerar situações psicológicas no seu filho. Inclusive, se isso for descoberto e ser levado à justiça, pode fazer com que o filho fique completamente afastado de seus pais, a ponto até de serem removidos de sua casa, porque um fica colocando problema sobre o outro. Não, a sua mãe é isso, isso, isso. Aí fala com o pai, seu pai é isso, isso, isso. Gera um problema. E se nós somos cristãos, se você pretende ser um pai cristão, uma mãe cristã, se você já é um pai cristão e uma mãe cristã, atente-se a isso. Quando você ficar chateado com seu marido, com a sua esposa, com a sua esposa, evita falar na frente do filho que ele é, os seus defeitos, e também vice-versa, para preservar a imagem do seu filho, o respeito que ele deve ter para com seu pai e para com sua mãe. Que se ele vir que a sua mãe e seu pai não se respeitam, ele não vai respeitar um, não vai respeitar outro, e não vai respeitar inclusive a sua futura esposa e seu futuro marido. E isso também pode comprometer a visão sobre Deus. Como é que eu vou respeitar um Deus que é chamado de pai, se meu pai não é exemplar? Se Deus é pai, então não quero saber desse Deus. E tem gente que infelizmente não abre seu coração para Deus por causa disso. Ele leva a sua experiência ruim com seu pai carnal a Deus. E tem gente que justifica o seu afastamento da igreja por causa disso, que compara o seu pai, que teve um mau relacionamento com o filho, a Deus, e ainda diz que se parece muito com Deus do Velho Testamento. Então é uma situação bem complicada. Começou ali, naquela raiz. E dependendo da idade, pode acontecer de eles não desejarem mais servir a Deus, pois o que eles conhecem de seus pais é maldade, é mau exemplo, é mau testemunho. Por isso, os pais devem cuidar de seus filhos na doutrina e ensinamentos do Senhor, ensinando-os o respeito, honra, serviço, amor e temor a Deus e às demais pessoas. Com isso, irmãos, reflitamos de como nós temos nos comportado. Seu papel como filho, como filha. Você tem respeitado seu pai, sua mãe, até naquela situação de um pequeno desentendimento, mas você respeita nesse desentendimento? Pai, mãe, você tem tratado bem o seu filho pequeno, ou até mesmo seu filho um pouco mais velho? Porque isso também afeta ele, não deixa de ser filho por isso. Marido, você tem se relacionado bem com a sua esposa, até mesmo quando estão ali
com certo atrito, vocês procuram se reatar com rapidez? Ou ficam remoendo? E vocês, esposas, têm respeitado seus maridos? Têm honrados no sentido de, se estiver chateada com seu marido, não fique falando mal dele para todo mundo, não fique reclamando em voz alta, mas guarda, conversa em casa, porque isso é fundamental. E se nós somos aqueles que dizemos que nós e a nossa casa serviremos a Deus, temos que apontar para Deus o tempo todo, principalmente no convívio da família. E todo mundo diz que o primeiro campo missionário é a família, e o mais difícil também, porque ali todo mundo se conhece, então cada um é quem é. Então é nesse momento, que se a sua família for bem, que bom, quer dizer que você está no caminho. Agora, se a sua família estiver com algum problema ou outro, aconselho então pedir uma ajuda mesmo espiritual. Procure o seu pastor, que ele é seu mentor. Procure alguém que possa oferecer de maneira cristã um aprendizado melhor. Procure sempre orar também um com o outro, marido e mulher orando juntos antes de dormir. Se tem filho, una-se aos seus filhos em oração o tempo inteiro, orar durante o almoço, antes do almoço, antes do café, ou durante qualquer situação. Procurar voltar a fazer o culto doméstico, isso também fortalece o bom relacionamento entre a família e o nosso Deus, e assim reflitamos nessa sociedade aquilo que eles não estão acostumados a ver. Porque, para finalizar, saiu uma pesquisa recente, se não me engano é do IBGE, de 2024, que está falando que um casamento do Brasil está durando no máximo 7 anos. Só 7 anos. E os casamentos têm diminuído o tempo desde a década de 80, parece que é recente, mas desde a década de 80. E isso está cada vez mais diminuindo. Tanto é que você fica assim, bobo, quando vê alguém impressionado que um casal tem 10 anos junto, ou impressionado que o casal tem 50 anos juntos. E ainda perguntam, é sua única esposa, assim, é a sua primeira esposa? Sim, é. Pra gente é normal, mas eles ficam, é a sua primeira esposa, já está tudo isso. Então olha como é que a questão do casamento, da família, na sociedade está ficando comprometida. Como é que você pode estranhar um relacionamento duradouro? Não é motivo de estranhamento. Mas nós, cristãos, temos que mostrar isso à sociedade. Que uma família que serve a Deus é uma família assim, unida, coesa, alegre e longeva. Amém? Eu vou orar aqui para finalizar e depois chamar o pastor, né? Vamos orar, irmãos. Querido Deus, que privilégio é estarmos na Tua casa e aprendermos da Tua palavra. E é sempre curioso e maravilhoso quando nós lemos as mesmas palavras na Tua mesma Bíblia e mesmo assim o Senhor nos traz ensinamentos novos. Quantas vezes nós ouvimos pregações dentro desse texto? Quantas vezes? E mesmo assim o Senhor tem nos trazido coisas novas, porque a Tua palavra é viva, é inovadora. Tua palavra, ela é necessária, é essencial para nós. Querido Deus, como Tu sabes, nós dissemos aqui que nós e a nossa casa serviremos a Ti. E por meio desta breve reflexão, que o nosso coração se lembre disso e nós possamos nos comportar uns com os outros de maneira que manifestemos a Tua glória e que todos vejam que damos bom testemunho e que a sociedade olhe para nós, uma sociedade sem Cristo, olhe para nós e confirme que a família do Senhor é uma família verdadeiramente feliz, verdadeiramente exemplar, uma família que reflete
o Senhor o tempo inteiro. Continue abençoando as famílias da tua casa, Senhor, por quem nós oramos todos os dias. Remova, meu Deus, aquilo que estiver infiltrando e que vier do mal. Que o Senhor estanque, meu Deus, qualquer coisa de ruim que esteja influenciando as famílias da tua casa. Que o Senhor traga renovação, que o Senhor traga conserto, que o Senhor, por meio do teu amor, fortaleça cada família da tua igreja. Pelo nome de Jesus que nós oramos, te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos que o Senhor nos instrua todos os dias, por meio do teu Santo Espírito, uma maneira de tratar bem um ao outro para manifestar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora o pastor está com a palavra. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deus abençoe, irmão Paulo Ricardo, trazendo a nossa lembrança, os princípios da palavra do Senhor para a vida conjugal. Pena que temos poucos casais presentes, né, para ouvir essa palavra, né, uma palavra importante, uma palavra que ajuda a corrigir os rumos, nos ajuda a refletir em como está a nossa vida conjugal, uma palavra que nos ajuda a arrumar a casa, não é? Lembrando de princípios fundamentais. A Bíblia, ela é um manual de relacionamento completo. Ela tem orientações para todo tipo de relacionamento na esfera humana. E ela é fundamental para que nós tenhamos sucesso em nossos relacionamentos e principalmente nos nossos relacionamentos conjugais, familiares. Não é? Que Deus esteja abençoando Paulo Ricardo, e você que nesta manhã ouviu essa palavra, esteja absorvendo, gravando isso no seu coração e levando para a prática, não é? Muito mais importante do que o conhecimento é colocar em prática. E muito perdemos, porque às vezes temos a informação, mas não colocamos a informação em prática. Então é fundamental que coloquemos a palavra do Senhor em prática. Já foi feito os anúncios? Foi feito? Ok? Então vou finalizar aqui orando. Vou orar para finalizar o culto, mas também para dar início à nossa breve assembleia desta manhã. Quero agradecer às pessoas que estão nos visitando, que vocês, espero que vocês tenham tido uma experiência abençoadora, através da participação, da presença de vocês conosco neste culto. Como já devem estar informados, hoje a gente está servindo um almoço gostoso, não é? Um churrasco. Por isso que a Rebeca está aqui. Ela só vem aqui quando tem churrasco. E certamente a sua participação será abençoadora em favor da nossa igreja. Eu espero que você também tenha uma experiência muito preciosa nesse momento de confraternização. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por tudo que foi realizado nesta manhã. Obrigado por cada vida que participou do culto desta manhã. Que o teu Espírito esteja cuidando de cada coração e particularmente lembramos dos casais que aqui estão presentes, a fim de que o Senhor os ajude através dos princípios da tua palavra a corrigirem aquilo que precisa ser corrigido e a experimentarem a bênção do Senhor, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Então ela comunica a vida sobre a vida das pessoas que a observa, que a pratica. E se nós, enquanto casais, colocarmos a tua palavra em prática, levarmos a sério
os princípios da tua palavra, o nosso casamento, a nossa vida em família será vivificada pelo poder da tua palavra. Que, portanto, o teu Espírito estimule o nosso coração a esta prática, a fim de que num futuro próximo, todos nós que aqui estamos, possamos nos tornar testemunha dessa eficácia, desse poder da palavra do Senhor em nossa vida conjugal, em nossa vida familiar e em nossa vida pessoal, individualmente falando. Que o Senhor nos conceda esta bênção, esta alegria, esta vitória. Oramos também para que o Senhor abençoe a assembleia desta manhã, que o Senhor esteja nos direcionando nesta atividade, de maneira que possamos ser dinâmicos, mas também atentos aos assuntos, e que a contribuição de cada um seja para a glória do teu nome, Senhor, de forma que tudo seja estabelecido de acordo com a vontade perfeita do Senhor. Assim entregamos a Assembleia nas tuas mãos e pedimos que o Senhor leve aqueles que estarão se dirigindo para os seus lares em paz, em segurança, e dê a todos nós um domingo, uma tarde de domingo abençoada, permitindo que possamos retornar à noite para esse segundo encontro de louvor e adoração ao teu nome santo. É assim que nós oramos, gratos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa gratidão a todos os que estiveram conosco nos visitando. Essa atividade é uma atividade interna. Se você quiser participar e acompanhar, fique à vontade. Caso não, fique também à vontade. Você pode se dirigir lá para o salão social para ir já participando do almoço, né? Vou pedir os membros da igreja para chegar para frente, para facilitar aqui a comunicação. Simone. Eu declaro a nossa igreja em assembleia regular.